Você já deve ter visto alguém perguntar para uma celebridade qual o seu maior defeito. As respostas são sempre light demais. A ansiedade. É o meu perfeccionismo. Acho que é o medo de decepcionar as pessoas. Sou chocolatra. Acho que é ser muito bondoso com as pessoas. Fala sério. Agora, como seria se as pessoas fossem sinceras acerca dos seus maiores defeitos? Promiscuidade. Eu sou ladrão. Eu acho que eu sou falsa, sabe? Gases. Bem mais realista, né? A melhor versão de si mesmo. É isso que a gente tem meio que obrigação de mostrar o tempo todo. Selfie boa é aquela que nem parece a gente de verdade. E na hora de postar, tem que colocar junto uma frase cabeça, um poema, um versículo, para ninguém pensar que você se acha, né? Com a virada do ano vem junto muitos planos de transformar seu corpo, ser mais saudável. Eu fiquei pensando nisso quando li um dos versículos de Filipenses que fala sobre algo que a maioria das pessoas esquece que precisa ser trabalhado. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação. Isso soa estranho para você? A versão em inglês usa a expressão workout, que a gente traduz como malhar. Malhar a salvação, tipo alguém que malha braço ou perna. Isso está muito próximo do que o texto realmente quer dizer. A salvação precisa ser desenvolvida. Agora me entenda bem. Com isso eu não estou querendo dizer que a salvação precisa ou pode ser conquistada. Você nunca vai encontrar exercícios para malhar o novíceps, simplesmente porque esse músculo não existe. A gente só pode desenvolver algo que a gente já tem. E nós não temos a salvação, ao menos que ela nos seja dada. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. É um dom, é um presente. E quem é que nos dá isso? Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele fez o que era impossível. Nós estávamos condenados ao inferno por causa do pecado, mas ele, sendo Deus, se tornou homem e viveu aqui na terra uma vida pura. Ele se entregou pelos nossos pecados, mas a morte não o venceu. Ele está vivo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas antes disso, aqueles que confessam com a boca que Jesus é o Senhor e no seu coração creem que Deus o ressuscitou dos mortos, é que são salvos. Isso significa concordar que Jesus diz a verdade acerca de nós. Somos pecadores e estamos perdidos. E que ele diz a verdade sobre ele mesmo. Ele nos ama e o seu sacrifício é suficiente para perdoar os pecados daqueles que creem. Então, uma vez que a gente é salvo, é que a gente é convidado para desenvolver a nossa salvação. Agora, como é que a gente faz isso? O texto fala sobre obedecer. Para eles aqui significava obedecer às palavras de Paulo, uma vez que as palavras de Paulo representavam as palavras do próprio Deus. Eles não tinham Bíblia como a gente tem hoje. Para nós, isso significa obedecer à Bíblia, a palavra de Deus. Ela toda? Sim, ela toda. Mas ninguém pode fazer tudo o que está aqui. Como é que você sabe? Você já tentou? A Bíblia é um livro grande, complexo. Alguns pontos são difíceis de entender. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ela é o livro da sua vida. Se você quer saber como viver uma vida de sentido, não tente fazer isso sem ela. Isso é digno de qualquer esforço que você tenha que fazer. Com que frequência você lê a Bíblia? Você já leu ela inteira? É impossível viver uma vida de obediência se nós não conhecemos a palavra, se nós não a aplicamos na nossa vida.
E você não vai aprender a fazer isso se você não ler a Bíblia, se você não meditar nela. É claro que a gente não aprende isso imediatamente. Começa aos poucos. Ninguém começa levantando 80 quilos na academia. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. E quando a gente começa a mergulhar, a meditar na palavra, querendo obedecer, a gente percebe que isso é uma coisa que a gente não pode fazer com a nossa própria força. A gente precisa de temor e tremor, porque até para agradar a Deus, a gente depende dele. Mas a gente pode saber que se a gente tem o desejo de agradá-lo, foi ele quem colocou esse desejo em nós. Quando você chega diante de Deus, envergonhado por um pecado que cometeu, sem coragem sequer de levantar os olhos diante dele, você precisa saber que foi Deus quem te direcionou a ir até ele. E se ele fez isso, ele vai te perdoar. Ele vai transformar a sua vida. Temor e tremor tem a ver com dependência de Deus. E isso está muito relacionado à oração. A oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. Você vai passar a eternidade com Deus e precisa aprender a se comunicar com Ele aqui na Terra. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então é algo que a gente precisa fazer em todo o tempo. Mas também é importante dedicar um tempo exclusivo a isso. Separa um tempinho de manhã para estar a sós com o Senhor e orar, conversar com Ele. Uma dica é ter um caderno para registrar. Algumas pessoas costumam escrever as orações. Eu tenho um pouquinho de preguiça disso, mas costumo anotar os tópicos. É muito legal, depois de um tempo, você voltar lá e ver as coisas que você pediu a Deus e que Deus respondeu. Começa aos pouquinhos, encontre o seu jeito de fazer. O importante é começar e perseverar. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Não dá tempo da gente ir muito fundo nesse daqui, mas eu quero destacar a parte que tem a ver com relacionamento. Porque desenvolver sua salvação não é algo que você vai conseguir fazer sozinho. Você precisa encorajar e ser encorajado. Você precisa aprender a se relacionar. Mais uma vez, usando o exemplo de academia, quando duas pessoas malham juntas, elas conseguem se animar uma à outra e elas conseguem se exercitar mais intensamente, podendo ter mais resultados. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como nosso Pai, Deus deseja que cresçamos. Mas você pode se perguntar: como é que eu vou saber que eu cresci? Para muita gente que malha, o referencial é o Schwarzenegger. Mas para nós, o modelo que Deus tem é Jesus. Ele quer nos tornar semelhantes a Jesus. Isso não significa um monte de robozinho igual. Com os nossos dons, com as nossas peculiaridades, o Senhor está transformando, dando a nós um desejo de agradá-lo e a capacidade de fazer isso como Jesus fez. Essa é a primeira transformação que a gente deveria buscar. Algumas vezes a gente se contenta com alguns pecados, com algumas coisas muito feias que estão lá no nosso coração porque ninguém vê. E aí a gente dá muito mais atenção às coisas do lado de fora. A sujeira no nosso coração deveria incomodar muito mais do que aquele pneuzinho. Você pode dizer: mas isso é muito difícil, o mundo está cada vez pior. Mas isso não anula o chamado de Deus para nós. Na verdade, é nesse contexto que o Senhor é ainda mais glorificado, porque fica evidente que é Ele que está transformando a nossa vida. Assim como a noite mais escura faz as estrelas brilharem mais. Alguns parecem ver a salvação como um ônibus para a eternidade. Você sobe, senta e vai cochilando até chegar lá. Para outros, a salvação parece matar um leão por dia, lutando para permanecer vivo. Mas a salvação é algo que Jesus conquistou para nós e que transforma a nossa vida, começando pela nossa maneira de pensar. A gente não vive mais buscando conforto ou prazer. A gente está buscando glorificar a Deus. A gente descobre que essa é a única maneira de ser feliz, porque foi para isso que a gente foi criado. Deus tem um chamado para mim e para você. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. E sabendo que Deus opera em nós o querer e o realizar, se você não tem tido no seu coração aquele anseio por transformação, você precisa chegar diante de Deus e perguntar se você é realmente salvo. Uma evidência de que nós somos realmente salvos é que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Pessoal, obrigado por assistir a mais um vídeo. Espero que tenha sido edificante para você. Se inscreve no canal, curte o vídeo e se você acha que pode ser bênção para mais alguém, compartilhe. E não deixe de acessar o blog leonardosmarques.blogspot.com. Até a próxima!